Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a um programa que foi feito para você e que está pronto para receber um convidado que vai colaborar com grandes conhecimentos e vai virar uma chavinha aí na sua mente. Se prepara, eu convido e apresento para vocês Eduardo Madeira. Se apresente, Eduardo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a turma está assistindo. Narrador esportivo na rádio /Rede 98 e palestrante, treinador corporativo, pai da Lara, de 5 anos e meio, e bora falar um pouquinho de coisa boa. Com certeza. Eduardo é especialista em comunicação, né, Eduardo? Sim. E você fala muito de comportamento, principalmente para a área corporativa, para os empreendedores, donos de empresa, para as pessoas que trabalham. Me conta uma coisa, Eduardo, qual que é a maior dor hoje para as empresas dentro do sistema corporativo para que eles desenvolvam mais? Uma palavrinha: comunicação. O maior problema a gente nunca teve tanta ferramenta de comunicação, meios de comunicação, WhatsApp, chat, e-mail, ligação, mas nunca se teve tanta dificuldade em comunicação. Então, se fosse para eu eleger nas empresas, em treinamentos e palestras, o que eu mais escuto de queixa em diversos tipos de treinamentos e de segmentos de empresa que eu encontro? Temos problemas de comunicação aqui. Então, se fosse para eleger uma palavra, o maior problema atual e de que as pessoas precisam cada vez mais investir, as empresas também, precisamos investir em comunicação, Ana. E é verdade que também, se relacionar pode ser um grande potencial, tanto de exercício para comunicação, como também para conhecer o outro lado, né. E por que que as pessoas não estão tão bem trabalhadas com a comunicação? O que que acontece que existe essa falha tão grande? Porque primeiro, a comunicação ela parte de algumas perguntas que não são tão simples assim de responder. Eu gosto de brincar que as perguntas mais complexas são as mais simples. Tipo, em que você, profissionalmente falando, já que nós estamos falando de trabalho, em que você, profissionalmente falando, é FODA, ou seja, fera? Como diz Uhum, o meu amigo CJ, da 98. fera. Qual profissionalmente, em que você é incrível profissionalmente falando? Se fosse para eu escrever em uma palavra, naquilo que você faz, elege uma palavra daquilo que você é incrível profissionalmente. Falando de ti. Falando da empresa que você representa, o que a sua empresa é diferente do concorrente em uma palavra? Você consegue responder? Tem gente que consegue responder com muita tranquilidade. Tem gente que não faz a menor ideia. Então, se eu não sei em que eu sou incrível, se eu não sei em que a empresa que eu trabalho é incrível, em uma palavra, eu tenho um problema de comunicação. Primeiro eu preciso saber, eu como empresa ambulante sou incrível em quê? A empresa que eu represento, que eu trabalho, é incrível em quê comparando com os concorrentes? Se eu vou escolher a sua empresa por um motivo, está ligado a posicionamento de marca individual e posicionamento de marca corporativa. Se você não sabe responder essas duas perguntas, primeiro, você tem um problema de explicação longa. Como nós estamos na geração story de Instagram, geração TikTok, né? Hoje em dia, você está lá no story do Instagram, no feed, chamou atenção, você fica. Não chamou atenção, você vai para o próximo. Vai para o próximo, vai para o próximo. Se você não chamar atenção rápido, você não tem um consumidor Assíduo. interessado no seu serviço, no seu produto, seja da tua empresa ou seja de você como profissional. Então, a primeira coisa é, o que você é incrível? O que a empresa que você representa é incrível? Então, com certeza, o primeiro ponto para ser bom em comunicação é autoconhecimento, né. Sim, ponto. Você precisa saber o que que você é bom, o que que você gosta, o que que você precisa desenvolver. Ponto. E isso é estratégia, né, Eduardo? Isso é uma estratégia importante, por exemplo, para poder se conhecer, você precisa se fazer perguntas. Para Sim. saber sobre algo, tudo começa pelas perguntas, né? Isso independe do momento da carreira, sabe, Ana? Quando eu vou falando sobre isso nas empresas, para as pessoas, falar de marca corporativa pode parecer algo que já tem uma maturidade profissional. Não, não, não. Lembrei, na padaria perto da tua casa, não tem aquela atendente do balcão da padaria. Você sempre prefere ser atendido por ela? Tem um exemplo que eu dou nos treinamentos, que é da copeira, de uma mulher que serve café e pão de queijo no Hermes Pardini, que é até aqui perto, ali do Hermes Pardini da Cidade Nova, que é a Marinalda. A Marinalda é uma copeira, é uma mulher que serve o café e o pão de queijo pós-exame. Vamos lembrar que
que o exame é um momento tenso, né? Exame de sangue, por exemplo, é um momento tenso, né? Medo de tomar agulhada, medo de passar mal e da pressão baixar, medo de um exame que pode mudar a história de uma pessoa, de uma família inteira. E depois que você faz aquele exame, o jeito que a Marinalda vai te servir aquele café e pão de queijo é maravilhoso. Mas por quê? Porque a Marinalda entende que ela adora a gente, ela é incrível, ela é FODA, ou seja, fera, como diz o amigo CJ, não dá o crédito, ele fica bravo, em gente. Então, a Marinalda entendeu qual é a marca pessoal dela, cuidar de gente no que ela faz, seja servindo café, seja falando de serviço, falando de um produto. Então, a primeira coisa é, quem que eu sou incrível? Como é que isso pode melhorar a vida de quem está perto de mim? Seja o cliente, seja o colega, seja o líder, seja o chefe. É importante, inclusive, frisar que assim, eu vejo que falta esse foco para as pessoas que têm habilidades em relacional, porque é importante em qualquer área. Uma coisa que eu tenho analisado em vários cursos e observando pessoas é que o que destaca uma pessoa do crescimento, desenvolvimento, de todas as negociações, de fazer qualquer coisa, seja ela crescer ou a empresa dela, qualquer coisa que ela toque, é o relacional. Ponto. É saber se relacionar, é saber ganhar as pessoas, é saber entender, saber se comunicar com cada público, saber o que que o outro procura, o que que o outro espera, para dali eu poder passar informações. A gente já falou isso em um programa, inclusive, que o Thales Fagundes veio e depois que o Johnny Cruz veio, sobre a importância de entender o outro lado. Como que eu vou me comunicar com uma pessoa se eu não entendo o outro lado, se eu não entendo o que que se passa por ela, se eu não entendo como ela se sente sobre aquilo? E a gente tem um hábito, talvez, de avaliar como eu seria sobre aquela situação. E empatia não é isso. Empatia é entender como ele se sente, é entender como ele, com a vivência dele, com a ótica dele, com como ele se comporta, com como ele enxerga as coisas, se sente dentro daquela situação. E aí sim a gente tem sucesso com a comunicação. E aí eu te pergunto, Eduardo, você que faz os treinamentos com todas as empresas e precisa se comunicar, todo mundo hoje está buscando maneira de falar, de comunicação e de trazer, mas você tem uma maneira diferente de fazer isso. O que que você usa de estratégia para poder chamar a atenção das pessoas de maneira lúdica para a comunicação, para esse convívio, para virar essas estratégias de vencer dentro da empresa? Ana, as coisas estão relacionadas. Vamos lá, a gente estava falando rapidinho aqui sobre em que eu sou incrível e o que a empresa que eu represento é incrível. Eu sou um comunicador há muitos anos, né? Em veículo grande de rádio, TV e internet. Comunicação é ser simples. A comunicação precisa ser simples, você precisa usar palavras em que qualquer pessoa entenda. Você precisa ir direto ao ponto. Primeiro, em vez de você tentar a comunicação de uma explicação de 5 minutos, vamos lembrar de novo da geração Stories, da geração TikTok. Ninguém tem paciência para explicações de 5 minutos. Você precisa aprender em que você é incrível para ser impactante no início da conversa, para que aquilo mostre para a pessoa como aquilo pode fazer sentido a ela. Então, a comunicação, para mim, ela tem alguns pilares. Primeiro, simplicidade. Outra coisa, objetividade. Objetividade não significa que as conversas serão superficiais. Não, é o contrário. Eu preciso aprender a chamar atenção rapidamente. E vou pegar um gancho. Eu sou narrador esportivo. Na hora que eu estou narrando um jogo, em poucos segundos eu preciso informar aonde que a bola está, se é na defesa, se é no meio campo, se é no ataque, quanto que está o jogo, o que está acontecendo, qual é o contexto. Então a narração esportiva acaba que me ajuda a comunicar objetivamente para chamar a atenção das pessoas o que está acontecendo naquele momento. Como diria o Galvão Bueno, um narrador esportivo ele é um vendedor de emoções, mas ele precisa também situar do ponto de vista de informação de maneira objetiva. Então, além da simplicidade, o poder de síntese, o poder de comunicar em uma frase para chamar a atenção de alguém e aí continuar a conversa, são coisas importantes para atendimento, para vendas, para relacionamento, para liderança, que são pilares que eu atuo. Então, simplicidade, poder de síntese
e se fazer entender para um público que não é especialista naquela área. São alguns dos pilares que eu acredito, Ana. Com certeza, e hoje em dia foi o que você falou, manter uma pessoa interessada, presa em um conteúdo, vamos dizer assim, é difícil hoje, né? Tá todo mundo falando sobre comunicação, cheio de informação, e as pessoas estão mais dispostas a falar do que ouvir. E às vezes o que prende é se identificar com o que está acontecendo, né? Então, dentro de uma questão relacional, empresas, etc., a gente tem um convívio diário com cada colega. A gente tem a oposição que a gente tem que lidar com a liderança e pessoas que têm dificuldade de serem lideradas, né? Pessoas que têm dificuldade com a hierarquia, por exemplo. Como que você lidar com essa questão dentro das empresas? Quando é uma empresa que tem potencial, é uma empresa que funciona muito bem, mas ela tem um problema com a hierarquia, dos funcionários conseguirem fazer o que é necessário dentro da empresa, entenderem o que eles precisam, como que eles vão demandar cada posição e executar. Ana, tem 2 pilares aí. O primeiro é, a líder precisa cada vez mais entender de gente, independente do conhecimento técnico. Hoje em dia, mais ainda, nós temos várias gerações convivendo. Nós nunca tivemos tantas gerações diferentes, os baby boomers, a geração X, a geração Y, né, os millennials. Hoje nós nunca tivemos tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. Então, pilar 1, os líderes precisam entender de comportamento humano, cada vez mais. Independente de qual seja o serviço, qual seja o produto da empresa, líder precisa entender e se interessar sobre comportamento humano. Por que ele está agindo dessa maneira? Qual a melhor estratégia para ajudar aquele profissional no desenvolvimento dele e na entrega de resultado? E um outro pilar é, o RH da empresa, o gente de gestão, precisa cada vez mais entender de comportamento humano para selecionar pessoas com comportamentos desejados para cada função. Então líder precisa entender cada vez mais o comportamento humano e o RH precisa ajudar a selecionar pessoas com comportamentos desejados para cada função. Cada vez mais aquela história, né? Aquela frase linda, né? As pessoas são contratadas pela competência técnica e demitidas pelo comportamento. Então, eu preciso entender cada vez mais o comportamento humano. E qual que é o comportamento hoje que você acredita que é o comportamento assertivo, que é o comportamento que leva a pessoa ao crescimento? O que uma pessoa deveria investir para que ela pudesse se desenvolver dentro de uma empresa e crescer sobre vários cargos? Ana, a pessoa precisa buscar autoconhecimento. Mas se ela não tiver buscado autoconhecimento, porque não nasceu num berço com essa cabeça tão aberta assim, eu preciso ter líderes que fomentem isso. Isso começa dentro de casa. Com Vou dar o certeza. exemplo. Minha saudosa mamãe, ela falava assim com a gente: gente, nós precisamos querer crescer na vida. Você precisa querer crescer na vida. Tem gente que não tá nem para crescer na vida, até que encontre um líder que comece a incutir isso na cabeça. Você precisa comprar o seu carro, você precisa ter o seu lugar para morar, você precisa ter um lugar para dormir, para Geradores de comer. sonhos, Eu né? preciso. Então, se isso não nascer dentro de casa, que é um aspecto que o líder da empresa não controla, ele precisa também jogar essa sementinha na pessoa quando isso não vem de fábrica, da família. Então eu preciso começar a querer plantar essas sementes para responder perguntas de tipo, cara, você tem um filho? Ele tem que ter um plano de saúde. Você precisa pagar um plano de saúde pro seu filho. Você precisa ter um emprego que te ajude a bancar um plano de saúde. Então, você precisa querer crescer na vida, não para ficar absolutamente milionário, mas para ter as condições mínimas de sobrevivência, com qualidade de vida mínima. É verdade. E pior é o seguinte, hoje a gente está numa era onde as pessoas estão adoecidas emocionalmente falando, porque elas pararam de sonhar. Quando fala sonhar, parece uma coisa tão superficial. Ah, é a Disney, vou sonhar com o castelo da princesa. Não, não é isso. É sobre ter planos, é sobre escolher uma direção. Eu fui numa palestra esse final de semana que chama Voz, que foi uma palestra rica. Ela foi uma palestra para falar, discutir ideias, para falar de cultura, mas principalmente para levar as pessoas a se posicionarem, a colocarem para fora o que elas pensam sobre determinados assuntos, sobre as suas próprias dores. A gente tem hoje um engano, que é a geração mimimi, que eles falam que as pessoas estão muito mais fragilizadas, que as pessoas reclamam muito mais, mas antigamente as pessoas não reclamavam, mas elas viviam a situação. Pensando numa senhora que acontecia muito, que trancava todos os armários, janelas e portas, porque quando era criança viu o pai bater na mãe, e aquilo assustava ela tanto, que hoje ela tranca as coisas para se sentir segura, e ela já tinha síndrome do pânico, mas ninguém sabia.
Ninguém Exato. sabia, porque ninguém conhecia. Então hoje, o que a gente fez foi tirar as vendas do que de fato já existia, dar nome para aquilo e dizer: é necessário falar. É necessário falar da dor. Quando a gente se envolve com o autoconhecimento, a gente vai se deparar com coisas que a gente não quer ver. Com falhas, com dor, com traumas, com coisas que realmente machucam. E a gente tem que lidar com isso. O autoconhecimento é uma proposta de crescimento. É para todo mundo, mas só acontece para quem quer investe com isso. Ah, eu quero crescer na vida, então existe um trabalho, existe um processo. Goste ou não de psicologia, goste ou não de olhar para as dores, porque existem pessoas que são resistentes, elas não querem admitir que elas têm problemas, elas querem ignorar a dificuldade. Ah, eu sou uma pessoa feliz, eu não sinto dor. Eu fico triste, eu largo pra lá. Não é verdade, porque a dor existe, somos humanos e aquilo ali vai ficar ali. Se você ignorar, ela vai crescer. Ou ela vai virar doença, ou ela vai virar problema no comportamento no dia a dia. As pessoas vão vivendo situações dentro de casa, como você mesmo diz, que às vezes a mãe vai lá e é uma mãe que alimenta, ela tem aquela coisa positiva de você tem que sonhar, o que que você pensou pra você? Mas às vezes eles não têm isso em casa. Às vezes são aquela questão das crenças limitantes, né, de não é pra você, você não pode. Tem uma história que o Mário Sérgio Cortella conta de um colégio onde eles foram alfabetizados com um livro que contava a história de uma menina que comia uma coisa que não estava no cotidiano dos meninos dentro da escola. Então era muito difícil para eles assimilarem aquele texto. Toda vez que está fora da nossa realidade, é difícil de identificar e entender aquela realidade. Então, primeiro processo, às vezes também para escolas, educadores, cursos, é entender o seu público. Como atingir ele se está totalmente fora da realidade deles? E uma pessoa, para ela poder sonhar, para ela poder chegar a um plano, talvez ela vai ter que criar uma nova possibilidade na cabeça dela. Ela vai ter que ela vai ter que virar uma chave, ela vai ter que mudar a vida dela. E como quebrar essas barreiras, Eduardo? De realidade, de história, para um novo cenário, onde eu vou alcançar essa comunicação, esse entendimento sobre mim, se eu não tive isso lá atrás. Ô, Ana, em algum momento isso vai acabar batendo. Nós não somos assim, nós estamos, né? Então temos momentos diferentes de vida. Então eu acredito que em algum momento você precisa fazer isso. Ah, o que que causa? É uma mudança de emprego, uma mudança de de estado civil, uma mudança de um filho que está que tá nascendo. Então alguma coisa nos empurra para esse tipo de situação acontecer. Então, eu não acredito. Fantástico. E quando não é já uma inquietude, eu adoro essa palavra, adoro a palavra inquietude. Quando não é uma inquietude que chega em algum momento que ela te incomoda tanto que ela te obriga a agir, alguma situação vai te obrigar a fazer isso. E olha, eu adorei esse gancho, porque é a verdade. Às vezes a gente se vê dentro de situações difíceis, que seja o fim de uma empresa, o fim de um relacionamento, uma doença, uma situação que deixa a gente na sarjeta, no fundo do poço. Aquela situação que muitas pessoas hoje estão se deparando com a dúvida de continuar. Será que eu continuo? Porque parece que a vida acaba aqui. Parece que tudo deu errado. Às vezes tem tanto tempo que dá errado, tem tanto tempo que a coisa não progride, que a sensação que eu tenho é que ela nunca vai dar. Mas é exatamente esse o ponto crucial e mais importante para o crescimento. Porque é na hora que tudo está dando errado que a gente pode fazer uma escolha. A escolha de lutar, de levantar a cabeça e de falar agora. Por mais que tudo pareça que está desmoronando, é a oportunidade que eu tenho de crescer. O que que eu posso fazer para investir, para pegar a minha energia e toda essa dor que eu estou vivendo e fazê-la virar combustível para que eu possa crescer? Porque é o convite mais difícil que a gente tem na vida, mas a vida ela é cíclica. Eu vou comparar a vida com um monitor cardíaco, alto e baixo, né? Se a vida acabou, ela é retilínea. Mas se você está vivo, você tem momentos de baixa e de alta. E quando você está lá embaixo, por pior que pareça o momento, é o momento mais importante, porque é ali que você cresce. É ali que você transforma. É ali que você vê a necessidade de buscar algo. Que seja um crescimento, que seja ler um livro, que seja fazer um novo curso, que seja começar um novo negócio. É ali que tudo começa. Não significa que de onde você começou vai ser tudo vai vir daquilo ali. Por exemplo, você começa um negócio novo, uma loja de perfumes, você tá ali, você quer começar uma coisa nova, eu quero um conhecimento novo, eu quero aprender sobre ingredientes, uma série de coisas, e eu começo, mas aí é aquele processo que me leva para buscar informação, para aprendizado, é que abre o meu leque.
Toda vez que eu me vejo numa situação de crise, é um grande convite para mudar de vida. É um grande convite para transformar todas as coisas. Uma empresa que estiver quebrando, que está sem saber o que fazer, talvez seja um momento de abrir para conhecimento, para um novo curso, para entender onde estão as dores. É como você está doente, procura um médico. Você precisa entender de onde começa aquela situação e está disposto a tratar, disposto a trabalhar. Independente se o erro foi seu, se o erro foi do outro, não importa. A gente tem que parar de ficar buscando o responsável por aquilo e consertar o que nos cabe. O que me cabe resolver aqui? O que me cabe fazer sobre qualquer situação de caos? O que eu posso fazer sobre isso? Eu não posso mudar o que aconteceu, o que passou. Mas e daqui para frente? O que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Para ver o meu negócio progredir, para ter crescimento? Porque eu vejo histórias de empresas, de pessoas que dedicaram anos para aquela empresa, que cresceu, que foi ao ápice, e de repente ela começa a cair por algum investimento, uma aposta errada. E aí as pessoas começam a se perder, os donos de empresa, até os funcionários, de o que vai ser daqui para frente. É difícil recomeçar, mas o que você diz para uma pessoa que está para recomeçar? O que você pode entregar aqui, que você fala assim, olha, eu acredito que isso aqui funciona? Ana, o que eu percebo muito é que falta que as pessoas precisam entender uma coisa. Elas são a sua empresa ambulante. Mesmo quando eu estou de carteira assinada, de CLT. Então, por exemplo, quando eu estou narrando um jogo do Galo lá na 98, eu estou, obviamente, com a camisa preta da 98, com a logo da 98 aqui, com a espuminha de microfone da 98. Mas primeiro eu preciso me reconhecer como uma empresa ambulante. Eduardo Madeira S.A. Ana Ciodaro S.A. Eu sou todo profissional é uma empresa. O Gari é uma empresa, a Copeira é uma empresa, o Alto Executivo é uma empresa. Então, você é uma empresa que presta serviço para outra em troca de alguma coisa. E vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo de empreender. E aí, cheguei em um certo momento da carreira, em que perto dos 40 anos, na época, hoje eu tenho 48, eu comecei a ver o meu raio de atuação limitado, né? Eu já era narrador esportivo, mas os jogos são à noite e fim de semana. Então, sou um radialista de exceção. E trabalhei boa parte do tempo com telefonia. E o mercado estava saindo daqui. Trabalhei muitos anos com telefonia e com contact center. E o mercado começou a sair daqui para o Nordeste. E as vagas foram para lá. Foi chegando uma época em que eu comecei a ficar um funcionário mais caro e com menos paciência para o mundo corporativo tradicional. E comecei a fazer entrevista, não. Entrevista, não. Entrevista, não. Entrevista, não. Entrevista, não. E esses nãos me chegaram em algum momento a obrigatoriamente ter que me fazer a seguinte pergunta. O que eu sou incrível? O que eu sei fazer? Já que o mercado para mim estava fechando. O que eu sou incrível? O que eu sei fazer? O que eu vou fazer daqui para frente, profissionalmente falando? Bom, eu sou bom pra caramba de gestão, entendo de vendas, entendo de liderança, entendo de atendimento, entendo de gente. E um pilar sempre muito forte meu de gestão, de atendimento ou de vendas, foi o pilar treinamento. E aí comecei a ser convidado para ministrar alguns treinamentos e postava na época no Facebook. E como treinamento sempre foi um dos meus pilares, mesmo quando estando em gestão de vendas ou de atendimento, e eu comecei a postar treinamento para lugar tal, e isso começou a me convidar. Ou seja, eu fui obrigado, a situação me obrigou a me analisar. Em que eu sou incrível? O que eu sei fazer? O que eu sou diferente da maioria das pessoas? E é isso que falta para a maioria dos profissionais, de carteira assinada ou não, independente do momento da carreira. O que eu sou incrível? Em que eu escolho me diferenciar? Por exemplo, como narrador esportivo, qual que é o meu diferencial? Entre qualidades e coisas a melhorar. Eu sei narrar brincando. O meu diferencial é a narração zoeira. O meu principal diferencial é a narração zoeira. Então, eu precisava aprender a me perguntar, fora da narração, o que eu vou fazer profissionalmente? O que eu sou diferente? Posicionamento de marca individual. Aí eu te pergunto, você que está assistindo aí, o que eu sou incrível? Pergunta para as pessoas próximas a ti. Que característica mais incrível eu tenho profissional? Como avaliar isso? Como chegar à conclusão de eu sou incrível nisso?
algumas maneiras, tá? Se você tiver um conforto de ter um profissional de RH, um coach, um psicólogo, ok, vá. Mas se não tiver grana para isso, pergunte a si mesmo e pergunte às pessoas próximas a ti. Cara, em que eu sou incrível? Responde para mim uma palavra. Vai perguntando para as pessoas próximas a ti. Qual característica profissional que eu tenho que eu sou, que eu sou diferentão? Que eu sou diferentona? Pergunta para as pessoas próximas a ti. Sabe uma coisa interessante também avaliar quando a gente também não tem nem a quem perguntar? A reação das pessoas sobre algumas coisas que a gente faz. O que eu faço com facilidade? O que quando eu faço gera surpresa aos demais? Porque isso é um diferencial que muitas vezes a gente não vê. É uma pena, nem todo mundo tem alguém que fale assim: "Olha, você não tá vendo que você é bom nisso?" Ou talvez você tem pessoas que falam isso pra você, mas você não dá ouvido. Tem tanta gente que é boa, que é ótima e não sabe que é ótima. E um monte de gente que é meia boca e tá lá se tratando como ótimo, enquanto o ótimo não se enxerga assim. Aí ele fica ali, né, com aquele problema, chama síndrome do impostor. Sim. Ele não se identifica naquela posição, porque talvez ele acha que ele não está pronto, ele acha que ele não tem condições suficientes para aquilo, e tem aquele apego com o fracasso, com medo do fracasso. Deixa eu te interromper Por rapidinho. favor. Tem outra frase que eu adoro, que é o seguinte: se você esperar se sentir preparado, você não começa nada. Se você esperar o cenário ideal para fazer alguma coisa, você não começa nada. Então, nós nunca vamos nos sentir plenamente prontos. E talvez quando a gente sentir já é tarde demais. Então, não se espera sentir pronto para nada. Vai correr atrás de se preparar ao longo do período. E não existe nada pronto sem vivência. Isso. Então, às vezes o que a gente mentaliza ser o correto para começar é o necessário. Já está muito tempo pronto para começar. Você só vai estar perfeito dentro do que você faz depois de muito tempo Vou te contar fazendo. um caso prático sobre isso. Pandemia, treinamento e palestra. Quando chegou a pandemia em março de 2020, treinamento e palestras, atividades extremamente presenciais, né, gente? Chegou a pandemia e falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Treinamento e palestra extremamente presencial, como é que eu vou fazer? Fiquei assustado um mês, mais ou menos, não sei o que vou fazer, não sei o que vou fazer. Aí comecei a conversar com alguns profissionais também da área, concorrentes, e em contato com alguns profissionais, algumas pessoas, uma das coisas que me veio à mente é, treinamento online, né? Antes da pandemia tinha ministrado um total de 0 horas para 0 pessoas online, né? Antes da pandemia. Aí comecei a pesquisar sobre, conversar com pessoas, e algumas das pessoas que eu tinha conversado, para você ministrar um treinamento online, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo, vai ter que dominar isso, vai ter que dominar aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, de repente, um dia a inquietude me bateu tão forte, mas tão forte, que eu falei, cara, eu vou fazer um piloto de uma turma aberta ao público online, via Zoom ou essas ferramentas todas, e não vou fazer todo esse aparato que me sugeriram, fazer um curso em, em Harvard, com toda essa estrutura, e vou fazer. Fiz. Caramba, era só isso que era para ter feito? É E me descobri um filão, aí vou te contar um número. Até ano passado, 40% das pessoas que eu treino são online, em treinamento ou em palestra. Simplesmente fazendo link, subindo um Zoom, abrindo uma apresentação em PowerPoint, obviamente com ajustes de tempo. E antes, nas consultas prévias que eu tinha feito, não, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Nada. Então não se espere sentir pronto para nada. Começa do jeito que vai, com a ferramenta que você tem, até porque, como diria a nossa mãe, né, antigamente você não é todo mundo. Lembra que você não é todo mundo. Tem uma frase que eu não lembro quem falou, né? Minha memória, eu tenho um problema de... Enfim. Esqueci até o problema. Isso mesmo, problema de memória. Tamo junto, eu também. Meu Deus, assim, a frase é a seguinte: se você não se sente pronto, comece e se torne pronto durante o caminho. E é sobre isso. Quando a gente tem coragem, a gente descobre que talvez a gente tinha muito mais ferramentas para começar do que esperava. Só que o problema existe muito grandes empreendedores, grandes empresários de futuras empresas que não começaram porque tem medo de quebrar.
Porque tem medo. Ai, se não der certo? Se não der certo, é benefício para você, sabia disso? E me permita complementar o que você está falando, Por favor. especialmente que a gente está falando também para um grupo de empreendedores ou futuros empreendedores ou quem já está empreendendo. Se você vai empreender ou já está empreendendo, tem 2 palavrinhas que você tem que correr atrás delas. Palavrinha número 1, SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O SEBRAE é especialista para você que vai começar um negócio, para você que já tem um negócio. Eu ministrei palestra no SEBRAE e a outra é CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de BH. Tá? Eu sou palestrante do CDL também. E uma coisa que eu aprendi quando fui ministrar uma palestra no SEBRAE anos atrás é o seguinte, eles têm uma frase maravilhosa, Ana. Olha a riqueza dessa frase. A cabeleireira não pode entender só de cabelo, senão ela quebra. Ela tem que entender também de negócio. Eu vou repetir. A cabeleireira que só entender de cabelo, quebra. Ela também tem que passar a entender de negócio. E o Sebrae tem cursos gratuitos ou muito baratos. Muito baratos. Ele tem sessões com consultores de preço de algo em torno de R$ 80, uma sessão de 1h30. E aquela história, se você está abrindo um negócio de um salão de cabeleireiro, quantos salões de cabeleireiro já passaram pelo Sebrae? Vão aprender com as experiências dos outros. Então, vai empreender? Sebrae e CDL. São instituições maravilhosas para você que já empreende ou que você quer começar a empreender em algo. E aí a gente fica sem essa desculpa de, ai, não tem quem me ajude. A gente tem essa síndrome da salvadora, né? Eles chamam de síndrome da princesa no castelo, que precisa de um príncipe, de alguém vir salvar. E a gente tem que parar com isso. Uma coisa que você disse, vou até dar uma adendo também, você falou assim, que uma cabeleireira não pode entender só de cabelo, ela também tem que entender de negócios. E se ela quiser fazer muito sucesso, ela tem que entender de gente. Lindo. Porque você ter propósito faz toda a diferença. Eu não acredito nisso, tá? Aliás, eu acredito exatamente no que eu vou dizer. Eu acredito que nós estamos aqui não só por nós. A gente está aqui por um propósito. Eu não acredito numa vida vivida só pra gente. Ela não tem sentido, as pessoas estão adoecendo, porque, então tá, qual é o sucesso? O sucesso é eu ter uma carreira, ser renomada, ter muito dinheiro, poder viajar, eu me casar com uma pessoa, eu ter família. Se você não tem um propósito que vai além de você, as coisas perdem sentido. Sem falar que participar do crescimento de outras pessoas, de ver as realizações de outros sonhos, meu Deus, é muito maior do que realizar só o seu, é você realizar milhares de sonhos, ajudar pessoas a se despertarem mesmo. Essa palestra que eu fui foi muito legal, que eu pude assistir de perto muitas pessoas com propósitos. Eu vi cantoras de rapper que eram psicólogas e elas não só cantam música e dão um show. E que show! Elas também têm história, elas falam de coisas que conectam as pessoas e que fazem elas lidarem com as próprias dores ali naquele momento que elas estão assistindo, que elas estão ouvindo. Meu Deus, que faz você pensar. Que incrível é você sentar, por exemplo, como é que chama aquela comédia, um stand-up. Aham. E você vai assistir o stand-up, vai rir e as pessoas vão fazer você pensar sobre coisas que estão acontecendo no mundo, sobre coisas que outras pessoas estão vivendo. Poxa, peraí, é mesmo, né? A vida não acontece só aqui. E que bom que eu posso fazer algo que se propaga, porque eu não tenho dias bons só. Eu vou ter meus dias ruins e aquilo volta para mim. Aquela energia, aquela atitude, aquela ideia que eu julguei, ela volta. Ela volta de outro lugar e eu mesma já ouvi muitas vezes. Você mesma que me falou isso, você não lembra? Agora você está duvidando porque a gente se esquece. Nos dias ruins, a gente se esquece das coisas boas. A gente esquece do que a gente é bom. A gente esquece do que a gente já fez. De coisas que a gente falou que hoje servem pra gente de novo. E tá sempre, é tudo muito circular mesmo, ele volta. Então é tão importante que a gente se importe com o outro. Porque aquilo, quando traz propósito, traz poder, traz motivação, traz razão para você quando não tem vontade nenhuma, eu não posso deixar de ir. Porque eu tenho aquela cliente, por exemplo, a cabeleireira, poxa, que ela tem autoestima baixa, que ela sempre chega lá no salão e ela tá mal com a vida dela, tá em depressão, é a hora que ela se sente bem, e é um papel para a galera do ramo de beleza, que é fantástico, a galera que entende o trabalho, que é a autoestima das pessoas que entram lá. E elas dão força todo dia. Caramba, que difícil, né? Você chegar para um líder dentro de uma empresa onde tem problemas pessoais
E ele chega numa empresa onde mais pessoas estão com problema e ela deixa o problema dela de lado para ajudar o outro. E aquilo dá força para ela, porque quando a gente acolhe alguém, assim, não consigo nem explicar de maneira lógica, sabe? Para mim isso não tem lógica, isso vai além do lógico. Aquilo é devolvido para você. Às vezes eu tô dando um conselho para uma pessoa que serve para mim. Ou às vezes, na hora que eu dou o consolo, aquela pessoa vai e entende, ressignifica, e na hora que ela ressignifica, ela traz isso para mim. Em algo que eu nem sabia que eu precisava ouvir. Então é tão importante a gente se importar com quem está ali, com quem está aí atrás da câmera assistindo a gente, quem está ouvindo esse programa e está assim buscando um motivo para levantar da cama, um motivo para acreditar na vida, para apostar no seu negócio, no seu sonho que ninguém acredita, que parece loucura, né? Porque a gente quando tem grandes ideias, ninguém vai entender a sua ideia, é por isso que ela é inovadora, é por isso que ela é um grande sucesso, é porque ninguém consegue enxergar o que você viu. Por que não tentar, não se arriscar? Ai, mas eu vou quebrar, mas vai dar errado. Deixa quebrar, deixa dar errado, desapega. É importante o processo da falha, é importante o processo do erro, é importante o processo da perda, porque tudo isso ensina. E é quando você passa por isso e vê que não morreu, e vê que a vida continua e que você pode recomeçar, é que te dá poder. É aí que tá. Nesse programa que eu fui, eu assisti uma coisa muito interessante. Algo que eu já questionei muito, que é um protesto, um movimento que eu não entendia. Só que esse movimento, ele me ensinou algo muito, muito, muito importante, Eduardo, sobre lutar, sobre levantar a cabeça. Não é sobre conquistar só. É sobre lutar por uma causa muito além do que eles estão lutando. Ali, eles não estão lutando, por exemplo, uma moradia, eles não estão lutando só por um direito, eles estão lutando por dignidade. Eles estão lutando para serem vistos, para terem direito, e é isso que faz toda a diferença. Por que você luta? Para que você luta? Qual é a sua luta? Você escolheu lutar por alguma coisa? Qual que é o seu movimento? Você luta pelo seu direito? Você luta pela sua felicidade, pela felicidade dos seus? Você luta pela sua cor? Você luta pela sua classe? Você luta por algo que você acredita na sua família, pela sua crença? Quando eu falo lutar, eu não falo de atacar o outro lado. Eu falo sobre defender a sua posição, mas com respeito. E isso está mudando. O que me encantou? Eu ver pessoas que lutam pelo direito, mas pela conscientização. Eu não luto para te atacar, porque você não é igual a mim ou porque você não me entende. Eu luto para que você entenda. Eu luto para que você também viva plenamente, feliz e tenha o direito que eu tenho. Quando eu sou líder e eu cuido dos meus liderados, eu não luto para eles só produzirem para mim. É óbvio que a gente busca isso. Mas eu luto para que ele também tenha gana, vontade, que foi o que você falou. Nós, líderes, comunicadores, a gente leva muito mais do que só a técnica e a ferramenta. A gente tem que levar sonhos. As pessoas precisam sair de lá com um propósito, com um desejo, com algo mais. Porque não faz sentido eu saber falar se eu nem sei para que eu vou usar isso. Talvez eu sou um excelente comunicador, mas eu nunca coloquei isso em prática, porque eu não tinha um motivo. Qual é o seu motivo? Como encontrar o meu motivo, Eduardo? Primeiro se perguntando: "Por que eu sou incrível? Por que eu sou incrível? Por que você é incrível? O que você faz acima da média? O que te dá prazer? O que você faz que você consegue contribuir com o seu bem-estar e com o meio em que você vive?" Se você não se perguntar: "Em que eu sou FODA", ou seja, fera, como diz um amigo CJ, você tem mais dificuldade para responder isso. E aí, às vezes, o propósito, ele vai aparecer no meio do caminho. Tem gente que vai trabalhar na saúde, por exemplo, porque tem simpatia. E lá no meio do trabalho, depois de alguns anos, descobre: "Ô, cara, eu nasci para fazer isso. Faz parte da minha missão de vida salvar as pessoas, melhorar a vida das pessoas." É, é natural quando você vai ver as redes sociais em que as pessoas vão falar de propósito, e às vezes fica um negócio meio piegas, meio chato, meio enlatado, mas pode ser que você descubra o seu ao longo do caminho. Eu descobri ao longo do tempo, e depois dos 40, para ser bem sincero, que eu tenho alguns propósitos. Entre eles, quando eu narro brincando o jogo, eu tenho um propósito de trazer uma narração mais leve, mais divertida. Isso traz para mim um retorno legal das pessoas que estão ouvindo. Quando eu trabalho com treinamento e palestra, eu tenho um propósito de trazer conhecimento de um jeito mais direto, mais simples, mais objetivo.
e mais leve. Lúdico, né? E mais lúdico. E isso faz com que as pessoas queiram ir para frente na vida, conquistar o lugar de morar, de comer, de dormir, o leite melhor para os filhos. Então, esse propósito pode aparecer no meio do caminho, mas tudo começa. Em que eu sou incrível? Se você ainda não se perguntou, se pergunte. Anota aí no papel. Tem uma coisa interessante que você falou, que eu acho que ajuda muitas pessoas a mapearem isso. Às vezes parece uma pergunta complexa para quem não tem o hábito de olhar para dentro, de olhar para si, né? O que que eu sou foda, o que que eu sou bom. Então eu vou levar para outro lado. O que que mexe com você? Pelo que eu entendi aqui, você gosta de ver as pessoas alegres, felizes, você gosta dessa questão de fazer rir, né? Isso é importante, deve ser importante para você. Sim. Então, talvez essa seja a vertente. O que que mexe comigo? Mexe comigo, por exemplo, ver crianças que recomeçam, ajudar, acolher, é a hora que eu vejo que alguém está passando necessidade que eu posso ajudar, ou não, é a questão de fazer alguém rir, que graças a Deus a gente mudou muito a maneira do conhecimento. Antes o conhecimento era uma coisa engessada. Livro, uma coisa séria, não é hora de rir, agora é hora de estudar. Como se estudar, como se aprender não pudesse ser um momento de rir e ser lúdico. Isso é importante. E hoje a gente tem provas disso, e a gente vê o sucesso do crescimento de cada coisa, de quando elas são mais leves, quando elas são mais lúdicas, quando elas envolvem o prazer ali. Não é para ser pesado. Então, se você quer encontrar o seu foda, é exatamente o que que é? É olhar para você e pensar: "O que que mexe comigo? O que que para mim ali me faz conectar com as pessoas? O que me faz sentir que aquilo ali podia ser diferente, que eu queria ver aquilo mais? O que que eu gosto? O que que me traz paz?" Porque tá ali aquela resposta do que eu sou, como é que é? Fera. Foda, ou seja, fera, como diz meu amigo CJ. Se não der o crédito, ele fica bravo. Eu tenho que dar o crédito toda vez, senão vamos ficar bravos Parabéns, comigo. CJ. É sobre isso. Como que você vai identificar? Começando é sempre mapear você. Existe psicologia, hoje a gente tem apoio de muitos postos de saúde que já oferecem, a gente tem alguns lugares que também vão entregar para você preços melhores, acessíveis, é bom buscar, é bom buscar. Se você não tem esse primeiro acesso, busque por ter, mas começa a perguntar como você se sente. As primeiras perguntas é como eu me sinto sobre isso. O que que faz meu coração bater mais forte? O que que para mim faz sentido? O que que quando eu olho e vejo, eu falo, caramba, isso faz sentido. Isso para mim tem um propósito. É aí que tá a chave das coisas. É aí que a gente começa a encontrar. Se arrisca, tenta, erra, falha, começa de novo. Se a gente se desapega ao medo dessas falhas, ao medo de não conseguir, ao medo de falar errado, ao medo de não ter sido tão bom, é ali que a gente descobre o que que a gente consegue fazer. Uma coisa curiosa, engraçada que acontece aqui no programa, é quando a gente grava, a gente sai com aquela sensação de: "Será que ficou bom? Será que tá legal? Será que e aí, como é que ficou? Ai, não sei, poderia ter feito melhor". E na hora que você vê, você fala: "Caramba, eu não imaginava que tinha ficado bacana assim, eu não imaginava que isso tinha ido bem". E aí as coisas vão repercutindo ainda. Mas é sobre essa necessidade de ter a resposta enquanto a gente está vivendo, sendo que na hora de viver é a hora de produzir, depois a gente vai ver o resultado. E o resultado vai trazer aprendizado. Então, assim, não colocar os carros na frente dos bois, entender que existe um processo, viver este processo. E você que é um organizador, comunicador, você ensina organização para as empresas, né, Eduardo? Um pouquinho a gente precisa, e tem uma coisa, né, Ana? A gente não precisa de muita coisa para mudar resultados absurdos. Vou dar um exemplo prático. Há muitos anos eu tive a minha primeira oportunidade de liderar muita gente. Uma equipe de 250 pessoas, mais ou menos. E aí, eu era extremamente intuitivo, mas eu não entendia de número. Eu não entendia de número. E se eu não aprendesse a trabalhar com número, eu não sobreviveria naquela função, tá? E aí o que aconteceu? A necessidade me fez desenvolver essa habilidade. Vou dar um exemplo. Cheguei um dia, uma sexta-feira, completamente estressado. Completamente estressado. Como é que trabalhar com número é bom? Completamente estressado, trabalhava no centro aqui de BH. Aí fui pegar o ônibus. Sabe aquele dia que você está estressadíssimo, nível hard? Estava estressado comigo mesmo, estava estressado com a minha equipe, estava estressado com o meu cliente contratante, com tudo. Aí cheguei no ponto de ônibus ali na Tamoios com Rua da Bahia. Perigoso pra caramba, sexta-feira, 7h30 da noite e tal. Doido
tirar aquela roupa, tomar um banho, tomar uma cervejinha para relaxar. Aí cheguei no ponto do ônibus, eu não trabalhava de carro nessa época, porque o estacionamento no centro de BH já era muito caro. Aí, o que aconteceu? Cheguei no ponto, eu não usava relógio, e coloquei, hoje eu vou cronometrar, porque se o ônibus demorar, eu vou ligar lá na aviação para reclamar. Era só mais um motivo para eu desabafar, né? Cheguei no ponto do ônibus e coloquei o meu cronômetro do celular e pá, guardei o celular, porque não podia ficar dando mole com o celular ali já naquela época. Beleza. Foi passando o tempo e eu remoendo os problemas, comigo, com a empresa, com meus liderados, e o tempo passando, aí eu comecei a ficar bravo também com a demora do ônibus. Aí na minha percepção demorou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, aí eu ia ficando mais nervoso, porque eu juntei todos os meus incômodos com o incômodo do ônibus que não via de jeito nenhum. E o ônibus começou a demorar. Final, aí eu pensando comigo, né? Hoje eu ligo lá e vou descascar essa aviação. É um absurdo, papapá. Chegou o ônibus. Na hora que o ônibus chegou, falei assim, agora eu vou olhar quanto tempo. Na minha mente tinha 50 minutos. Quando eu fui olhar no celular, 12 minutos e meio. 50 é muito diferente de 12? Muito. É muito diferente de 12. 12 é muito diferente de 50. 50 é muito diferente de 12. Então, aprenda a medir o que é possível ser medido. Como aquela história, né? É impossível gerenciar com sucesso aquilo que você não mede. Então, o que for possível medir e fizer sentido, meça. Para confirmar aquela percepção que você tinha, não, realmente aquilo foi ruim e o número X comprova isso. Ou não. Eu tinha uma percepção, mas ela não estava correta e o número estava me mostrando que a minha percepção estava errada. Então, o que for possível e fizer sentido, meça. Óbvio que a sua vida não tem que virar um matrix de números, né? Mede o que faz sentido medir para ti. Não, e você falou uma coisa fantástica, que é muito verdadeira, e ela vale para qualquer setor da vida. Eu vou dar um exemplo sobre dieta e emagrecimento. Eu já pesei eu já pesei 100 quilos. Eu fui obesa, eu emagreci 48 quilos de gordura, eu mesma fiz a minha própria dieta, eu mesma, né, fui buscando fontes, minha irmã, ela é personal, fez a minha ficha, e eu comecei a mudar de vida. E aí, a gente quando tá num processo de mudança, principalmente no começo, a gente não vê resultado. Porque as coisas é igual um iceberg, tudo começa primeiro lá embaixo. Quando você planta uma semente, primeiro ela cresce toda debaixo da terra para depois ela começar a sair. Então, você tá na busca e na pressa, porque a gente também tá na geração de tudo ser rápido, de ver resultado e você não vê. E quando é algo que tá muito próximo, como você mesmo, que se vê o tempo todo no espelho, você tem dificuldade de reconhecer as mudanças, porque elas são pequenas, gradativas, e você se acostuma toda hora com o que está acontecendo, então você não vê essa mudança. Daí eu aprendi a tirar foto. Eu aprendi a anotar tudo que eu comia e tirar foto. Tá, eu vou fazer dieta. Qual que era o meu erro? Eu tô falando do meu erro, isso não precisa ser o seu. O meu erro era que eu comia muito carboidrato. Então eu diminui drasticamente o carboidrato na minha dieta, aumentei a proteína, aumentei o gasto calórico, eu coloquei um treinamento bem pesado, coisa que eu nem precisei fazer aeróbico, por conta do treinamento, que era um treinamento pesado, que foi monitorado também. E aí eu comecei a tirar foto, porque eu queria ver resultado e eu não via resultado, e isso me desmotivava. Aí eu comecei a tirar foto. E quando eu começava a comparar um mês depois, eu via mudança. Caramba, eu perdi medida aqui. Eu subia na balança, não tinha mudado nada. Na balança eu estava o mesmo peso ou até mais. Isso me deixava, nossa, muito chateada. Só que, quando eu vi as fotos, eu vi uma mudança. Mudança de medida, mudança de curva. Falei, caramba, peraí. Tá tendo resultado. Só que eles são pequenos, eles são gradativos. Então eu ia lá e fazia de novo. E fazia de novo, fazia de novo. E o processo foi me Provavelmente você mostrando. ganhou massa magra, né? Exato. É porque o corpo tem uma troca. O que agrega no peso? Sim, a massa gorda, líquido, massa magra, tudo isso conta. Então, às vezes é uma semana que eu tô muito mais retida, às vezes é uma semana que eu ganhei mais massa magra, é uma troca, um processo, não adianta, sabe? A gente usar uma coisa como parâmetro. Às vezes a gente precisa de outros meios, e aí esses meios provam, tá tendo resultado. Parece pequeno, mas tá.
É sobre, eu vou dar um outro exemplo. Eu falei no último episódio, eu tenho TDAH. E tem dias em que eu tô no auge da crise, né, porque a gente tem oscilações e todo o TDAH ele tem compulsões. E as minhas compulsões são bebida e comida. E aí uma vai colocando a outra. Então eu luto muito contra a balança. É uma coisa pra mim que assim é frequente, acontece muito. E a gente tem a sensação de tédio e tem e são uma série de situações que vão levando a gente a achar que as coisas não estão andando. Então eu sempre faço o seguinte processo: o que que eu posso fazer hoje? Hoje, qual é o que que eu tenho condições de fazer? Às vezes, ontem eu fui muito mais produtiva do que hoje. Só que ao invés de me sentir culpada por eu não ter feito igual ontem, eu faço o melhor que eu posso no que eu tenho hoje. O que que eu posso hoje? Eu errei 7, eu tenho 7 refeições, eu errei 5, eu acertei 2. Então eu coloco lá visto porque eu continuei fazendo. A continuidade me volta para onde eu estava. Me volta para o processo de antes. Quando eu entrego, eu errei 5, então, hoje já foi. Eu já desisti. Eu desisti antes de me dar a oportunidade de acertar 2 vezes. Então é sobre isso. Eu tô guardando dinheiro. É outro déficit. Eu tô guardando dinheiro, eu preciso pagar determinadas coisas e, poxa, eu tive um gasto hoje que eu tive que comprar um trem que acabou. Eu tive que fazer isso, eu não tive dinheiro trocado para poder fazer assim, eu tive que fazer assim. E aí, poxa, eu gastei muito mais. Então agora já foi, então não, sabe? Faz o que deu, faz com o que dá. É essa questão de querer que seja sempre ou é assim ou não vale, é que estraga tudo. E tem uma coisa que você está falando com muita inteligência e sabedoria. Eu sou, em certas coisas, eu sou um bagunceiro. Aí tem os mitos. Johnny, porque quando... Aí eles vão achar que é o Johnny Cruz, né? Porque, Johnny, quando você começa a planejar, você nunca mais deixa de arrumar a sua cama. Conversa de boteco. A sua vida profissional pode estar planejada e a sua cama está desarrumada. Calma lá. O que você está falando chama-se acompanhamento. Quando você se sentir pouco competente para alguma coisa, aumente o teu nível de acompanhamento. Planejar nada mais é do que perguntar antes da hora. Ou seja, perguntar não atrasado sobre alguma coisa. Então, dicas maravilhosas e simples de planejamento que quase ninguém faz. Escolhe um horário sagrado para você planejar. Então, pode ser que para a Ana funcione todo dia, toda noite, 9 horas da noite. Pode ser que para mim funcione todo dia, 7h30 da manhã. Anota em tópicos as principais coisas que você tem que fazer do dia. E depois, em algum momento do dia, vai revisitando e vai ticando, ou pondo em negrito, ou usando ferramenta de agenda no celular. Acompanhe as principais coisas. Quando se sentir muito incompetente para planejar, anota as principais coisas. Mas anota em um lugar que seja confortável para ti, né? Por exemplo, funciona muito para mim o Google Agenda, né? Tomar simvastatina, tem lá. Eu não posso marcar um treinamento ou uma palestra na mesma hora do jogo, do Galo, né? Então, eu uso a ferramenta de agenda. Acompanhamento. E ainda vou revelar algo que quase ninguém conta pra gente, mas é a maior verdade da vida. Você determinou que você vai fazer um processo que seja acompanhamento. Todo dia, durante esse mês, eu vou fazer um teste. Às 9 horas da noite, eu vou fazer uma programação. Aí eu fiz na segunda, aí eu fiz na terça, aí eu fiz na quarta, aí eu fiz a primeira semana. Yes! Agora eu sou um cara que faz acompanhamento. Aí eu fiz de novo na segunda, na terça, na quarta tinha jogo. Eu esqueci, fui lá assistir. Meu Deus, eu já não tô fazendo mais acompanhamento, já não sou um cara de acompanhamento. Aí eu faço na quinta, na sexta eu tive que sair. Meu Deus, eu perdi todo o controle. Não, calma. O erro faz parte do processo. Errar não é incompetência, faz parte do crescimento. E olha, o segredo é errar, mas continuar. É ser empático consigo. É falar assim: eu errei, mas dá para continuar. Vou continuar daqui. Para as mulheres que começam várias dietas na segunda-feira, começam a dieta na segunda e erram na sexta, começa de novo no domingo, começa no meio da tarde de sábado, começa a qualquer hora, volta. Sabe, não desiste porque errou. É esse o segredo, não é porque você tropeçou, é porque você caiu que acabou. Quem declara fim e derrota é a gente. E se eu não declaro fim e derrota, eu posso continuar até conseguir. E o segredo é: eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer até eu chegar onde eu quero chegar. Não é sobre acertar toda vez, é sobre chegar lá. Quanto vai me custar? Seja um mês, 2 meses, um ano, é até chegar lá.
E eu emagreci esses 48 quilos em 6 anos. E os últimos 18 quilos de gordura, onde meu corpo mudou completamente, foram em 6 meses. Mas eu passei por vários processos. Eu mudei o que eu comia à noite. Eu mudei o que eu comia à tarde. Eu bebia nos finais de semana e depois eu mudei o que eu bebia. Eu coloquei atividade física, foram passos que eu fui dando, foram mentalidades que eu fui mudando. Foi quando eu pensei, poxa, eu não vou comer isso agora, porque agora não é o momento de comer. Mas eu vou ter outras oportunidades. E aí é o que acontece de mais engraçado. Aparecem milhões de oportunidades. Você começa a ganhar comida de graça. Eu ganhava os melhores bombons, os melhores doces, as melhores coisas. E ó, que eu nem sou muito fã de doce. Eu ganhava jantares em restaurantes maravilhosos. Eu falava, só porque eu tô de dieta. Mas depois eu descobri que sempre existem oportunidades. O fato de você estar em teste com aquilo, não é que você, só porque você está lá, vai ser tentado. É porque a tentação existe. E o que torna a gente forte é saber que vai ter momentos em que a gente vai poder e que se tratar como adulto é dizer não. Para momentos que você também poderia, mas está contra o que você combinou com você. Como diz o JJ, foi você que fez esse combinado. Foi você que combinou. E quando você cumpre, que sensação maravilhosa de conseguir algo que eu queria para mim. É o melhor presente que eu posso me dar, é fazer algo que eu queria. Eu queria conseguir, e eu sou mais forte do que esse pedaço de comida aqui. Eu sou mais forte do que essa coisa que eu quero gastar aqui. Eu sou mais forte do que esses 10 minutos que eu quero dormir aqui. Eu consigo levantar, eu consigo fazer, eu consigo manter os meus processos. E que incrível ser dono de mim mesmo, ser dono da minha mente. De, poxa, eu queria mandar uma mensagem para uma pessoa e eu me propus a me colocar primeiro, a colocar minhas prioridades primeiro. Poxa, eu queria guardar essa grana e eu propus não gastar dessa vez porque eu tenho um propósito maior. Toda vez que a gente chega ao lugar que a gente planejou, por pequenas escolhas que a gente fez, a gente se sente tão forte. Por que não se dá esse privilégio, essa delícia que é o espaço de ter domínio próprio? E ele acontece através do erro. Ele acontece através do processo de hoje eu fiz, ontem eu errei. Tá, começa de novo. Começa quantas vezes precisar, recomece milhões de vezes que precisar. Não se compara com o outro que fez com menos tempo, porque cada um tem um processo e um momento. E eu vou sintetizar isso no meu momento, no meu processo, com as armas que eu tenho. Se eu me comparar com o outro, nem sei o que está acontecendo na vida do outro. Para falar assim, o outro conseguiu, eu não consegui, mas você vai saber o que aconteceu lá na frente. Às vezes a pessoa tem mais recurso que você. E o recurso pode ser financeiro ou pode ser de apoio. E você não tem. E você está ali esperando ter a mesma resposta. Às vezes você vai ter respostas melhores que outras pessoas que você acha que está indo melhor do que você, mas você não tem porque você está sempre buscando as outras pessoas como parâmetro em vez de olhar para você e para as coisas que você tem. Então, usar as armas que tem, ter o autoconhecimento e aceitar a falha é o segredo do sucesso. É que o sucesso ele não vem pronto mesmo. E a falha é importante. A falha é um benefício. Que a gente fica aí lutando contra ela. Eu não quero. Porque eu vou ser fracassado se eu falhar. Não, você vai amadurecer. A falha tem o poder de conhecimento e maturidade. E a gente fica aí lutando contra, ignorando o que acontece. Eu vi uma frase esses dias que fala que a maturidade é para quem quer. A maturidade é para quem está disposto, para quem está aberto para isso. A gente fica com tanto medo, né, dos resultados das outras pessoas ou das nossas próprias falhas que a gente não se permite esse crescimento. E dentro de empresas que cresceram, elas não já passaram por tantos erros, tantas falhas, até quebraram? Tem o caso do, por exemplo, se não me engano, foi o Roberto Marinho, que já quebrou várias vezes. A gente tem o Silvio Santos, que foi camelô, que estava falindo quando começou o SBT. Quantos mais outros? Quem inventou o telefone foi o Thomas Edison? Graham Graham, tá vendo? Olha, Thomas Edison inventou a lâmpada, né? Exato. É isso, é. Thomas Edison errou mais de 1.200 vezes a lâmpada. E aí perguntaram para ele assim, como é que foi para você errar 1.200 vezes até acertar? Ele falou, eu nunca errei. Eu descobri 1.200 vezes maneiras de não fazer uma lâmpada. Isso é muito bom. E olha, com esses erros, ele fez outras descobertas. E é isso que a gente não sabe. Tem aquela história da fita 3M, que é aquele post-it, a cola do post-it. Sim. A 3M estava lutando para descobrir a cola mais poderosa do mundo, que é hoje essa cola em gel, é a 3M mesmo que eles chamam, né? E eles estavam tentando, e nesses testes eles foram e descobriram uma cola que, apesar de ser duradoura, ela não colava muito bem as coisas.
Apesar dela não ficar nos objetos, ela não de fato grudava, ela não tinha aderência suficiente. E aí eles jogaram fora essa cola, ela ficou dentro de um almoxarifado, de um galpão, por muito tempo. E um dia um funcionário descobriu essa cola e descobriu que se ele colasse num papel e colasse numa coisa, ele podia usar várias vezes para deixar recado. E ele começou a usar. E aí as outras pessoas do escritório descobriram e falaram, caramba, incrível. Vamos fazer isso. Eles começaram a usar e aí veio o post-it, que é uma Aham. febre do que é. E depois de muitos anos eles descobriram essa cola poderosa. Mas o que produziu essa marca 3M foi o post-it. Sensacional. E a gente não sabe disso. A gente pensa que as nossas falhas são inúteis e às vezes elas só estão no lugar errado. Elas só estão na ideia errada. Talvez a gente vai ali na frente descobrir que tudo que você precisava era de uma ideia e aquele erro vai te levar ao acerto, porque talvez você está só mentalizando o ponto errado. Não é isso, Du? E tem uma coisa, a vida é igual dirigir. Tem uma coisa que, uma linguagem mais técnica que diz sobre uma parada chamada andragogia. O que é andragogia? Aprender fazendo. A vida nas empresas e como um todo é como dirigir. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que você aprende a fazer controle de embreagem? Fazendo, errando, fazendo, errando, fazendo, errando. Então, a vida nas empresas e fora delas é aprender fazendo, andragogia. Eu venho trazer uma notícia triste. Infelizmente, estamos chegando ao fim dessa entrevista, que tem tanta coisa pra gente. Aham. Vou querer que você volte, viu, Eduardo? Boa, Por favor. claro. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, tirado um tempo para poder aprender um pouco mais. Tenho certeza que tem muita coisa aqui para vocês que vocês vão poder usar para a vida. Eduardo, muito obrigada por ter Obrigado, vindo. Ana. Quer deixar um recado para quem veio, assistiu? Me segue nas redes sociais, meu Instagram é o @edumadeira.com.br. Se você gosta do meu trabalho de narração esportiva, tem 2 sites. Meu site onde tem as narrações esportivas é o ladentromadeira.com.br, por causa do bordão, quando a bola entra dentro do gol, lá dentro! Né? Bola dentro da rede. E, para falar de treinamento e palestras corporativas, você acessa o edumadeira.com.br. Obrigado. Obrigada, Eduardo, por ter vindo. Olha, um excelente profissional para você contratar para sua empresa e fazer sua empresa crescer. Não se esqueça disso. E, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem vindo também. Espero vocês na próxima. Um beijo e até mais. Valeu.